113 deputados também poderão pedir uma emenda à Constituição. 171 deputados ou 27 senadores. 1/3 de deputados ou 1/3, ou não é ou 1/3 dos senadores. Quem é a terceira pessoa que pode pedir uma emenda à Constituição? Na verdade, não é uma pessoa, um conjunto de pessoas que representam milhões de pessoas brasileiras. As casas legiferantes estaduais e distrital, as assembleias legislativas dos estados, gente, e a Câmara Distrital, juntas elas podem, unidas, com mais da metade de todas elas, logo, pelo menos 14 das 27 casas legislativas, com maioria relativa de seus membros chancelando, podem pedir emenda à Constituição. Ou seja, das 27 casas legislativas estaduais e distrital, se 14 concordarem em juntas promoverem a proposta de emenda constitucional, a PEC será convalidada. E em cada casa, eu tenho que, na hora que eu vou deliberar, ter a maioria de quem está presente aprovando para que aquela casa entre no rol das 14. Logo, resumindo esse ponto 2, quem pode propor emenda à Constituição? Presidente da República, 1/3 de deputados e senadores, e mais da metade das assembleias, com maioria relativa de seus membros, chancelando a presença desta Assembleia no grupo das 14. Gente, as emendas constitucionais não podem ser fabricadas, a Constituição não pode ser emendada em algumas situações circunstanciais muito graves. Lógico que quando você fala de uma intervenção, de um estado de defesa ou de um estado de sítio decretados e em vigência, a Constituição não pode, o maior monumento jurídico popular, o maior monumento normativo do Estado não pode ser abalado num momento que o Estado passa tão grave como esse. Não é a hora de mexer na Constituição. Então nossa Constituição veda emendas constitucionais, porquanto estejamos em vigência de intervenção, estado de defesa e estado de sítio. Ainda sobre as emendas constitucionais, eu queria dizer a vocês, gente, que para elas serem aprovadas é necessário todo um trâmite especial, chamado de bicameralismo federativo, duplo de 3/5. Ou seja, bicameralismo, nas duas casas, tem que votar no Senado e na Câmara. Duplo, tem que ser 2 vezes a votação em cada casa, com a maioria super qualificada de 60%. Ou 3/5, ou seja, 3/5 dos senadores, 3/5 dos deputados federais, 2 votações para convalidar e ter certeza do que foi feito. Só assim é que eu posso emendar a Constituição. Por fim, meus amigos, aprovada essa emenda constitucional, a promulgação dela não vai ser feita pelo presidente da República, não vai para o Executivo. A promulgação da emenda constitucional será feita pelas mesas da Câmara e do Senado em conjunto. As mesas da Câmara e do Senado é que farão a promulgação da emenda constitucional. Então, essa era a dica que eu queria dar entre as espécies do processo legislativo sobre a emenda constitucional. Fique atento e leia com carinho o artigo 60 da Constituição. No artigo 62, encontramos as medidas provisórias. E eu quero falar com você sobre medidas provisórias nesses minutos finais dessa nossa super dica. Ô, gente, a medida provisória é um instrumento que nem é adequadamente peculiar ao presidencialismo. O sistema presidencialista não comportaria medidas provisórias, que são peculiares ao parlamentarismo. No parlamentarismo, se o primeiro-ministro expede uma provisória medida, como autoriza, por exemplo, na Itália, o artigo 77 da Constituição italiana, e o parlamento não convalida, está objetivamente deflagrada a quebra de harmonia. Cai o gabinete civil, cai o executivo. A única forma de não cair o executivo é se ao rei se pedir intervenção como chefe de Estado para dissolver o legislativo, convocando novas eleições. Ou cai executivo, ou cai legislativo. Logo, meus amigos, medida provisória tem autocontrole em sistemas parlamentares. Se o executivo perturbar a função legiferante do parlamento, expedindo medida provisória que não vire lei, é porque o parlamento não concordou com a ação do executivo. Está aprovada a quebra de harmonia, cai a MP, cai o executivo ou cai o legislativo. No Brasil, não. No presidencialismo, chefe de governo e de Estado são a mesma pessoa. Logo, se o presidente pede a MP, ele perde a responsabilidade sobre ela. E se o Congresso não convalida, no Brasil, fica por isso mesmo. Não se chega a ter peito de rotular como um dos crimes de responsabilidade do presidente, perturbando a atuação do legislativo. No Brasil, passa impune as MPs expedidas não convertidas em lei. Logo, sobre medida provisória, primeira coisa que você tem que entender, não pode ser regra. Ela relativiza o modelo da separação de funções. O executivo, sem pedir licença ou permissão, age como se fosse legislador, expedindo uma provisória e precária medida normatizante, trazendo norma jurídica que vale como se tivesse vindo de lei. A Constituição,
No artigo 62, autoriza ao presidente da República expedir medidas provisórias com força de lei. Mas quando? Apenas, gente, presta bem atenção, olha para a tela, cola comigo. Apenas quando forem situações fáticas de relevância e urgência, e desde que a matéria, objeto da normatização, não esteja no alvo de proibição expressa de medida provisória. Repetindo, o 62 caput diz que pode o presidente da República expedir medida provisória em matérias relevantes e urgentes. Situações relevantes e urgentes. Mas o parágrafo 1º do 62 diz, salvo nas seguintes matérias. Então, você tem que ler o parágrafo 1º do artigo 62, para saber que aquelas matérias que ali estão não podem ser alvo de medida provisória, ainda que haja relevância e urgência. Então, quando é que cabe medida provisória? Quando eu estou diante de uma conjuntura fática de relevância e urgência, não dá tempo de esperar um projeto de lei tramitando no processo legislativo ordinário ou até no processo legislativo sumário, não dá tempo. Eu tenho que ter a medida normativa agora para autorizar os atos da administração e aí eu peço uma medida provisória. Então eu só posso expedir MP se houver relevância e urgência e desde que não esteja proibido no parágrafo 1º MP nessas matérias. Vocês têm que conhecer os 4 incisos do parágrafo 1º. Vou destacar a nível de exemplo. O inciso 3 do parágrafo 1º diz, não cabe medida provisória em matéria de lei complementar. Gente, todas aquelas matérias que formam o seleto e pequeno rol de matérias para as quais o Constituinte reservou a lei complementar, nunca poderão ser alvo de medida provisória. MP não atua nas matérias de lei complementar. Na lei complementar, eu quero maioria absoluta, eu quero quórum qualificado, eu quero reforço de legalidade. Eu não posso dar ao executivo o direito de legiferar, normatizando matérias reservadas à lei complementar pela sua destacada importância. Então, não cabe MP, ainda que haja relevância e urgência, nas matérias do parágrafo 1º do 62, dentre elas, matéria de lei complementar. Galera, expedida MP, porque a matéria é de lei ordinária, não é de lei complementar. Expedida MP, há relevância e urgência no caso concreto. Como é que funciona o procedimento da MP? Atenção se cai na sua prova, tá legal? A MP produzirá efeitos por 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período de 60 dias. Se cai na sua prova, quando o presidente expede a medida provisória para normatizar um fato X, ela passa a ser, aspas, a lei do tempo do fato. E é ela que vai reger com sua norma, ela, a MP, vai reger com sua norma, a partir de sua expedição, esse fato X. Se havia uma lei anterior regulamentando o fato X, a MP suspende a eficácia da lei anterior no que for incompatível e prevalece a MP. A MP, por 60 dias, vai reger o fato X. Se o Congresso não apreciar em 60 dias a MP, ela é prorrogada tácita e automaticamente por mais 60. Então, se cai na sua prova, a MP suspende ou revoga a lei anterior? Não revoga, porque eu não sei se essa MP vai ser aprovada. A MP não revoga. A MP apenas suspende a eficácia da lei anterior naquilo que era incompatível. Expedida essa MP, ela produzirá efeitos normatizantes, como a lei do tempo do fato, por quanto tempo? Por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Gente, se essa MP for apreciada, ela pode ser convertida em lei ordinária, ou ela pode ser recusada. Se essa MP for recusada dentro da apreciação expressa dela, ou se houver a recusa tácita, o famoso decurso de prazo, acabou o prazo e a MP não foi apreciada, a MP cai, gente. Se a MP cair por decurso de prazo ou por recusa expressa, 2 perguntas se fazem em prova. Primeiro, o presidente pode reexpedir? Segundo, o que acontece com